Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, O Lenhador Sem Tempo. Um caçador saiu para o seu dia de lazer e, ao entrar na floresta, encontrou um forte lenhador que tentava derrubar uma árvore. Ele passou o dia todo caçando e, ao retornar para o seu hotel, passou novamente pelo lenhador, que ainda continuava tentando derrubar a mesma árvore. O caçador percebeu que o machado utilizado pelo lenhador não estava afiado. Disse então ao lenhador: "Por que você não afia esse machado?" O lenhador lhe respondeu: "Não posso, eu não tenho tempo." Pois é, quantas vezes a gente não faz isso, né? Tem coisas que nós dizemos que não tem tempo para fazer e aí a gente gasta maior tempo em outras coisas que poderiam levar menos tempo. Então a gente é muito cabeça dura, né? O que mostra bem claro aqui nessa historinha, ai tá calor, é que nós somos cabeça dura. A gente está vendo que não está dando certo, mas a gente continua fazendo. Isso é próprio do ser humano, porque a gente ainda não conseguiu entender que a humildade de reconhecer que está errado, que nós precisamos ouvir, às vezes, os bons conselhos, que nós devemos abrir espaço para as pessoas também darem o seu parecer diante das nossas decisões. Então, muitas coisas que nós erramos e continuamos nesse erro é porque a gente é cabeça dura. E entre outras palavras, aquela que Jesus condena: nós somos orgulhosos, nós não damos o braço a torcer. E isso ainda vai levar a gente para muitas e muitas brigas, desentendimentos. A gente ainda vai continuar guerreando com a gente mesmo. E depois, o que é pior, a gente ainda dá uma de vítima, né? A gente é craque nisso. Ai, a vida não é boa pra mim. Ai, as coisas nunca dão certo pra mim. Fulano, ciclano, beltrano foi pra frente, eu não fui. Por que será? Por que que os erros que nós cometemos são tão gostosos ao ponto de a gente não liberar eles? Porque são bons. Se fosse tão ruim assim, a gente já tinha liberado, não é verdade? Acho que a gente se compraz com o erro. Acho que a gente gosta disso. E em outros termos também nós somos masoquistas, porque com esses erros nós sofremos. Nós trazemos solidão, a gente traz destempero, desequilíbrio, a gente traz, através desse orgulho ferido ou do orgulho próprio, aquela sensação de que nós somos o Todo-Poderoso, que nós resolvemos tudo sozinho. Aí quando vê, a gente precisa de ajuda e pra gente é o fim da picada pedir ajuda para alguém. Porque onde eu vou dar o braço a torcer, eu vou deixar alguém vir fazer aquilo que eu sempre fiz ou sempre gostei de fazer? Então nós precisamos entender o seguinte, que é chegada a hora da gente reconhecer o que somos capazes de fazer e que está dando certo, continue. Aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo que está dando errado, vamos retomar. Lá atrás a gente não muda nada, não tem como fazer isso. Pessoas que nós erramos, situações que nós criamos, não dá para chegar lá atrás outra vez. Ninguém volta ao tempo, a não ser naquele filme De Volta para o Futuro. É filme. Ninguém volta ao tempo. Ninguém consegue pegar os personagens lá atrás e mudar as histórias. Mas a gente consegue fazer daqui para frente melhor, daqui para frente diferente, mudando os rumos, mudando as situações. E se continuar errado, é porque ainda não é o correto. Nós ainda temos algo a aprender. E o ser humano tem o que aprender, gente, todo dia, toda hora, a todo minuto. A primeira a ouvir isso aqui que eu tô lendo sou eu, Patrícia. Patrícia também é bem orgulhosa. Patrícia também é a dona da razão. Muitas das vezes, mesmo percebendo que eu não era dona da razão, mas eu arrumava argumentos para ser a dona da razão. Olha como isso é terrível para um ser humano. É terrível. Quando eu olho para trás, eu não me sinto nada orgulhosa de coisas que eu fiz. E hoje, eu peco ainda, erro muito. Só que tem uma diferença. Eu até comentei com meu irmão isso daí. Falei, antes eu não reconhecia os erros. Eu não achava. Então, se eu estou começando a enxergar que erro, se eu estou começando a enxergar que eu não sou a toda poderosa, eu estou dando um passo à frente. Um pequeno passo à frente. Mas isso é maravilhoso. É libertador. Você saber que você pode errar, você saber que você deve corrigir e que Deus vai dar oportunidade para ser feita essa correção, sejam com pessoas ou situações que você lá atrás não soube lidar.
As lições que são repetitivas na vida da gente é porque nós não aprendemos ainda a sair delas. No dia que a gente aprender a sair, não se repete mais. Então isso não é libertador? A gente só tem que encontrar meios para resolver as situações sem ser orgulhoso, cabeça dura. Tem situações que a solução está na frente, um palmo à frente do nariz. Mas a gente, não, eu sempre fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo assim. Mas não está dando errado? Tá, mas é o único jeito que eu sei fazer? Não é. A gente não tem um único jeito. Nós temos vários. Nós temos várias oportunidades, várias situações e vários meios para lidar com tudo isso. Mas cabe a gente procurar. Estudar é uma delas, conversar com pessoas, pedir opiniões, não pessoas que vão dar pitaco na tua vida sem resultado nenhum. Se você vê, é que nem criança, né? Criança, quando vai pedir uma informação para outra criança, mesmo estando ali na sala de aula, os dois aprendendo juntos, um sabe um pouquinho mais, outro menos, mas tá ali, tá junto, no mesmo nível praticamente. Então, a gente não vai buscar informações com quem tá igual ou pior a gente. Lógico que a gente vai sempre buscar alguém melhor. Por isso que os antigos procuravam padres, procuravam pastores. Hoje, as pessoas estão até procurando essas práticas. Não acredito em ninguém, todo mundo é imperfeito e ponto. Todo mundo é imperfeito, mas sempre tem aquele que já passou por uma situação como a sua e sabe lidar melhor. Então, pedir uma opinião não significa você fazer exatamente o que a pessoa falou. Significa buscar solução. A pessoa vai te dar um palpite, você vai ficar pensando sobre aquele palpite. Você vai refletir sobre aquilo. Até onde realmente ela está certa naquilo que ela falou. O que eu posso mudar? Nós temos um grupo de médiuns de sexta-feira que a gente faz um estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Sexta-feira passada foi o primeiro encontro que teve debate. Porque até então, eu gosto de amarelo, também gosto. Eu gosto de azul, também gosto. Eu gosto de verde, também gosto. O grupo estava caminhando tudo bonitinho, né? E não que não esteja bonitinho, mas houve aquela coisa assim, um tema gerou debate. Eu acredito nisso. Não, mas eu acredito nisso. Não, mas é assim. Não, mas é assado. Porque fulano fala isso, porque ciclano faz isso. E naquele debate todo, antigamente, eu vi que eu estou um pouquinho melhor. Antigamente, eu olhava um debate desse e falava assim, eu não vou nem chegar perto. Eu não quero isso pra mim, pra quê ficar debatendo, não vai chegar a lugar nenhum. Só que eu levei o debate até o final. Nós conversamos até o final sobre determinado assunto, cada um defendendo o seu ponto de vista. Mas eu tenho certeza que um pouco do que eu falei, eles estão pensando até hoje. Um pouco do que eles falaram, eu também estou pensando até hoje. Ou seja, eu estou permitindo que entre informações que antes eu não deixava. Eu me fechava, falava, não quero ouvir, não quero saber. Dependendo do assunto, não vai me acrescentar em nada. Então, assim, quando existe fontes, quando existe uma pesquisa, quando existe uma prova, quando existe uma vivência, a gente precisa dar ouvidos. Não significa que nós vamos seguir, mas dar ouvidos. Que de repente o outro está enxergando a situação do lado de fora muito melhor do que a gente que está dentro. Nos problemas do dia a dia, é importantíssimo você ter um amigo. Por que terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicanalista estão ganhando dinheiro a rodo hoje em dia? Nada contra esses profissionais, que eu também preciso deles. Mas eles estão ganhando muito porque as pessoas não têm amigos, não conversam com os amigos. E quando vão conversar, não é para buscar um ouvido, né, de, poxa, eu vou desabafar, mas aí vê aí o que você pensa a respeito, vê o que você me fala, né, me dá uma luzinha. Não, as pessoas não estão buscando luz. As pessoas, infelizmente, estão buscando os amigos para ficar desabafando, jogar o lixo. Faz bem jogar o lixo? Faz, mas tem pessoas que exageram na dose, só procuram um amigo para despejar lixo. Aí o amigo vai tentar acalmar, vai tentar apaziguar, vai tentar, né, colocar a cabeça da pessoa em ordem através de uma opinião, uma mensagem, algo edificante, mas a pessoa não está aberta para receber. Ela só quer jogar o lixo. Tem pessoas que ainda colocam isso, inclusive em Facebook. Quando eu vou desabafar, eu quero só eu falar. Eu não quero ouvir nada. Mas e aí? E o amigo? Como é que fica o amigo que você despeja o lixo nele? Então, a amizade não é isso. Então, as pessoas não estão plantando amizade. Não estão cultivando amizade. O que elas querem é alguém para elas derrubarem o lixo. Aí, quando elas não encontram ninguém que faça isso, elas pagam
para terapeuta, para psicólogo, psiquiatra, para ficar só ouvindo. As pessoas estão cheias de lixo, elas estão lotadas. Eu lembrei daquela historinha do mestre, né, que tá lá, quietinho, meditando, chega um cara e fala: mestre, eu quero ser seu discípulo. Aí o mestre: tá bom. Só que eu quero aprender isso, aprender, eu já sei isso, e começa a derramar aquele monte de coisa que ele já sabe. Aí o mestre falou pra ele assim: olha, você pega ali a chaleira e vai colocando chá na minha xícara e só para quando eu mandar. Aí ele começou a colocar o chá e continuou falando, e ele continuou falando todas as coisas que ele já sabia, e colocando o chá. Só que aí chegou um dado momento que foi enchendo a xícara. Aí o mestre falou: continua, eu não mandei você parar. Continua falando e colocando o chá. E ele continuou colocando o chá e falando. Eu sei isso, sei, eu já aprendi. E a xícara transbordando. Aí o mestre falou: tá bom, pode parar. Eu só queria te dar um exemplo. Aí ele falou assim pro mestre: eu só não entendi a história do chá. O senhor mandou falar. Eu falei: mas e o chá? Por que o senhor deixou eu derramar tudo isso? Ele falou: porque isso daí, ó, é você. Você tá derramando. Você está colocando tanta coisa para fora que não cabe mais nada aí dentro. Que nem essa xícara, não cabe mais nada aí dentro. Eu tenho que esperar esvaziar essa xícara para colocar mais. A sua cabeça precisa esvaziar para colocar mais. Então, muitas das vezes a gente está tão transbordando de ser o dono de si, que já sabe tudo, que já fez tudo, que já passou por tudo, que a gente não aceita nada que vem de fora. A gente não aceita coisas novas. A gente não aceita nem mesmo que a pessoa fale o que ela pensa. Porque o que ela pensa pra gente não interessa, o que interessa é o que a gente pensa. E aí muitas das vezes a gente dá cabeçada, a gente é cabeça dura. Eu cansei de ser chamada de cabeça dura. Um amigo meu desencarnou, essa semana até que a gente tá lembrando bastante dele, o Fernando. E na época que a gente trabalhava junto, o grupo mediúnico, ele sempre me chamava de cabeça de coco, cabeça dura. Aí quando ele desencarnou, ele fez uma psicografia, fizeram uma psicografia dele, né, e me entregaram. E tava lá escrito durante o texto, no final: sua cabeça de coco, ou seja, sua cabeça dura. Sempre fui chamada de cabeça dura e sempre dei cabeçada em razão disso. Então agora que começa a vir alguma coisa assim do tipo: Patrícia, esvazia seu pote para você encher de novo. Porque tudo que você passou foram experiências suas. Algumas deram certo, outras não. O que não deu certo, por que não deu certo? É aí onde eu estou abrindo a minha cabeça. Por que não deu certo? Tem que mudar alguma coisa? Então vamos mudar enquanto é tempo. Eu vou querer mudar numa nova encarnação? Não. Então nesse grupo aqui, que eu falo muito de encarnação porque eu sou espírita, né? Nesse grupo aqui é voltado para a educação, para educadores, pais, mães, professores e quem se dirige ao lado educacional. Mas tudo isso que eu estou dizendo são coisas que acontecem dentro da casa das pessoas, que acontecem com os alunos. Tem aluno que não quer aprender, gente. A era hoje é outra. Tem aluno que já chega com tanto conteúdo de internet que quando o professor vai falar, ele fala: isso aí eu já sei, eu já vi. E aí ele se sente mais orgulhoso ainda e melhor, inferiorizando os colegas que não sabem, que não tem um computador, que não tem um celular. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso dentro da sala de aula, para não haver a discriminação. Os melhores andam com os melhores, os piores andam com os piores. Não. É mesclar isso em sala de aula. Todos os vídeos que eu falo sobre educação, eu falo isso. Nós precisamos, dentro da sala de aula, deixar os agrupamentos produtivos. Os que são bons, uns mais ou menos, e os que são ruinzinhos. Na aprendizagem, porque ruim enquanto pessoa, nenhum deles são. São crianças e devem ser vistos assim. Então, na aprendizagem, tem os mais lerdinhos, tem os mais ou menos, tem aqueles que são mais espertinhos, ótimo, então mistura tudo. Faz uma salada que vai dar certo. Não pode colocar aquele que é um exímio na língua portuguesa com aquele que está aprendendo, porque eles não têm paciência de ajudar. Então, é sempre fazendo um agrupamento produtivo, né? E com isso, tirando o orgulho daqueles que sabem demais e trazendo para eles a humildade que o pequeno, que aquele que não sabe tanto, tem. E que às vezes fica escondido atrás de uma timidez, de uma apatia, porque ele é humilde, mas ele não tem espaço para se desenvolver. E a opinião do que tem menos conhecimento científico, às vezes é na sua experiência do dia a dia, com o pai, com a mãe. Eu tive alunos que trabalhavam em roça, sabem quase tudo o que acontece dentro de uma agricultura. E eu tinha alunos que só sabiam aquele alface que tem no mercado, né? Que vai lá e compra e não sabe nem de onde que veio.
Se você perguntar para um aluno que está na roça de onde que vem o leite, é da vaca. Daquele que está na cidade vai falar, vem na caixinha. Então, a questão é que a experiência de vida de cada um conta muito para o engrandecimento, para o desenvolvimento de todos. A gente não pode jogar fora a opinião de alguém, a não ser que seja uma opinião que, obviamente, é negativa, traz transtornos, né? Isso, o bom senso, o discernimento vai dizer quando é bom e quando não. Pode ter certeza que nós temos o senso de julgamento dentro de nós, né? Mas isso tem que ser feito dentro do campo de humildade. Porque se for um julgamento dentro do campo de orgulho, lógico que a gente vai sempre pender para o nosso lado e não para o próximo. Sempre no grupo, quando o aluno está fazendo cartaz, vai ter sempre aquele que vai falar assim, você não sabe fazer nada, só eu que faço tudo. Mas ele não dá brecha para o outro fazer. Certamente sairia bem mais rápido o trabalho e melhor, com todas as cabeças juntas. Então vamos lá. Vamos trabalhar essa questão do orgulho, da humildade, né, de reconhecer os nossos erros, de mudar as nossas rotas, sejam pessoais ou sejam isso a nível de escola, a nível de aprendizado de criança. Esse texto aqui, ele é perfeito para uma série de coisas. Agora, aproveita.